Olá, meus caros amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rota Norte Podcast. Estamos aqui na cidade de São Gabriel do Oeste, transmitindo para todo o norte do Mato Grosso do Sul. Em especial aí para as nossas cidades aqui vizinhas, Coxim, Sonora, São Gabriel, Rio Verde, Bandeirantes e as outras cidades do norte do estado e também aí do Mato Grosso. Temos muitas pessoas que nos acompanham do Mato Grosso e todo o Brasil. Hoje nós estamos com um episódio especial e polêmico, hein? Hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre política, sobre alta performance, com um convidado muito querido aí, que nós estamos acompanhando já o trabalho dele há algum tempo. E hoje ele está aqui conosco, que é o Oswaldo Meza. Meza, seja bem-vindo ao Rota Norte Podcast. Muito obrigado Priscila, obrigado Rafael. É um prazer estar com vocês aqui. São Gabriel do Oeste, a cidade dos ricos, dos milionários, uma cidade próspera, linda, maravilhosa, leitão no rolete. Muito bom. Isso aí, já a gente tem leitão no rolete aqui no município de São Gabriel. E hoje ele estava passando aqui por São Gabriel, pessoal, e eu convidei ele para vir aqui, falei para ele quando ele estivesse na região, e ele veio aqui em casa hoje, a gente conversando ali, vamos gravar um podcast. Então vamos gravar agora, né? Já aproveitar, né? Quem sabe faz, improvisa. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz. Mas muito bacana a iniciativa de vocês aqui, do podcast, e atender essa região, que é uma região próspera, uma região de pessoas trabalhadoras, né? Uma região que tem se desenvolvido aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, essa iniciativa de trazer esse podcast para desenvolver cada vez mais a região, né? Ontem eu ouvi, inclusive, uma frase, porque o norte sempre foi visto como o patinho feio do estado, né? Então, assim, nós queremos aí tirar esse estigma que foi colocado sobre o norte. Nós percebemos que há, sim, um desenvolvimento que partiu de Campo Grande, sul do estado, a costa leste ali bem desenvolvida, mas chegou a vez do norte. O norte não tem eucalipto, né? Então, o pessoal fala, será que vai desenvolver o norte? Mas o norte tem soja. Sim. O norte tem boi, tem turismo. Tem turismo. Essa região aqui é maravilhosa, né? Rio Verde, aí, futuro Rio Verde do Pantanal. O próprio São Gabriel do Oeste também tem cachoeiras, tem o turismo rural que fala, contemplativo. Pois é tomar posse mesmo daquilo que a região tem de melhor e ir para cima e explorar isso, né? Explorar isso, sermos competitivos como região aí. O nosso estado, eu falo, nosso estado é a bola da vez. Sim. Somos um estado próspero aí, com as regiões aí com... Um estado, né, de direita, um estado, lógico, tem algumas maçãs podres no meio aí, né, alguns petistas, mas nosso estado é um estado de direita, é um estado conservador, apesar de ter muita bagunça aí, muita coisa que não faz sentido, mas nós nos mantemos aí firmes, né? E já que você entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a política aí do nosso estado. Vamos puxar para a política do nosso estado. Vamos falar mal do povo aí. Abrangendo aí na política do nosso país, né? Porque realmente o Brasil, ele tá bem polarizado, nós vemos isso. Mas eu acho que na realidade, não usaria essa palavra polarizada. Eu acho que o Brasil, ele está despertando e separando o joio do trigo. Qual que é a sua visão sobre o nosso cenário político? Olha, o que eu percebo é que nós temos, falando assim de esquerda, de direita, nós temos aí um grupo político que é o grupo de esquerda, o grupo socialista, o grupo progressista, que são pessoas que elas estão já há muito tempo no cenário cultural, eles estão nas artes, na música e também na política. Então, são pessoas que já se apossaram de espaços. E a direita, ela está se despertando agora. Então, depois que surgiu o Bolsonaro com esse discurso mais conservador, com esse discurso de Deus, pátria e família, a direita, ela começou a se despertar. Só que a direita ainda não está tão organizada quanto a esquerda. Até porque nós vemos aí que a esquerda, ela se entende por esquerda há muitos anos. Sim.
eu tenho trabalhado nas minhas redes sociais, eu tenho trabalhado nos conteúdos que eu tenho produzido, nos livros que eu tenho escrito. Eu escrevi um livro agora que está disponível na Amazon, que é o Manifesto Liberal Conservador. É onde eu falo desse casamento entre o liberalismo econômico com o conservadorismo. Então, Priscila, se você pega hoje a bandeira do Brasil, eu vi que tem uma bandeira do Brasil ali. Vanderlei, pega para mim aquela bandeira lá, por favor. Ou o Rafael estiver mais perto aí. Eu quero explicar um negócio para vocês em relação a essa bandeira. Eu quero explicar uma coisa para você em relação... Ainda bem que tem essa bandeira, que hoje eu vou conseguir explicar legal. Olha só. O livro que eu escrevi, o Manifesto Liberal Conservador, falando de política, né? Eu tenho já militado há muito tempo nessa área de produzir conteúdos, de trazer uma reflexão para a direita, uma reflexão para a população de um modo geral. É o seguinte, a nossa bandeira, ela tem duas palavras, ó. Você pode ver aqui, ordem e progresso. O que significa ordem e progresso? No meu entendimento, aqui nós estamos falando de liberdade, de liberalismo econômico, e estamos falando de conservadorismo. Porque a ordem, ela diz respeito ao campo do conservadorismo. Não existe ordem sem os princípios conservadores de família. Senão, nós vemos hoje muitas famílias desestruturadas. Não existe ordem sem o conceito de religião. Então, a ordem diz respeito ao conservadorismo. Não existe progresso em um país, um progresso econômico, sem a liberdade econômica. Se nós temos o governo que domina tudo, o governo que ele é cada vez mais inflado, cada vez mais inchado, ele quer dizer para você o que você tem que vestir, o que você tem que comer, a saúde, você paga uma taxa de imposto que é uma das maiores do mundo, como que você vai progredir financeiramente? Então, a liberdade está no progresso e o conservadorismo na ordem. Com esses dois elementos, nós conseguimos transformar o Brasil em uma nação que pode ser uma das maiores nações do mundo, maior até do que o próprio Estados Unidos. Então, isso é a bandeira, falando de bandeira, é a bandeira que eu carrego, que é a liberdade econômica e o conservadorismo dos costumes e cultural. Isso que você falou é muito interessante, porque eu comentei isso ontem com algum conhecido, falando... Nosso país é um país extremamente rico, o Brasil é um país rico, natureza, nós não temos aquelas catástrofes, não temos essas... Toda catástrofe que acontece no nosso país é de ação humana. É má organização, é má gestão dos recursos da própria população. Ali é uma falta de um saneamento decente, bem feito, que a gente vê aí o que acontece. São Paulo mesmo inunda, se chove muito. Sim. O Rio Grande do Sul também. Isso ali poderia ter sido evitado. Mas nós vemos também outra coisa. Por exemplo, é aquele negócio. A necessidade faz o sapo pular. Não tem esse provérbio, sei lá, essa frase, esse ditado popular. A necessidade faz o sapo pular. Nós estamos acomodados. Nós não temos terremoto, não temos tsunami, não temos gelo, não temos nada. Então, a gente está acomodado. Se você pega, por exemplo, o Japão, por que o Japão é desenvolvido em questão de estrutura? Por que o Japão é desenvolvido em questão de prédio, em questão de desenvolvimento mesmo, de tecnologia? Porque lá tem tsunami, lá tem terremoto. De um dia para o outro pode destruir tudo. Então, essas casinhas porcaria que o governo entrega, lá no Japão, o primeiro vento ia derrubar a casa. Então, aqui a gente está acomodado a fazer as coisas... Porque não tem necessidade, entendeu? Então, os fenômenos... E isso que eu estou falando é geopolítica. Isso que eu estou falando é relacionado à sociologia, né? Que é o estudo do ser humano, né? Relacionado na sociedade. Então, por exemplo, se você tem um lugar que tem muito terremoto, muito tsunami, as pessoas elas têm uma resiliência maior. Sim. Eu estive em Portugal e lá, Portugal teve um momento que Lisboa teve um terremoto e destruiu a cidade. Eles reconstruíram a cidade. Sim. Então, isso faz com que você faça as coisas melhores, porque corre o risco de ter um problema, e faz com que você também tenha resiliência. Agora, nós não temos resiliência. Nós tivemos um episódio agora no Rio Grande do Sul.
Você viu como que a população se uniu? Esse é o povo brasileiro. Sim. É lógico que a gente não está valorizando catástrofe, mas o povo brasileiro, ele precisa se unir. É que dá uma chacoalhada e Isso. assim, A pandemia. a pandemia. E essa questão, por que eu estava falando na questão de nós não termos essas catástrofes e o Brasil ser um país muito teria tudo para ser um país de primeiro mundo, mas não é porque a nossa catástrofe maior hoje é na área política. Né? Que Exatamente. faz mais estrago do que qualquer terremoto, tsunami, qualquer praga que possa ter no planeta. Hoje, ó, a burocracia, a corrupção, tudo isso, ele faz com que o Estado ele se torne um Estado cada vez mais inchado. Hoje, para você abrir uma empresa, eu e o Vanderlei, nós estamos abrindo uma empresa agora, uma burocracia para você conseguir uma vistoria de bombeiro, para você conseguir uma certidão de ônus reais, e aí você depende de cartório, sendo que hoje já existe tecnologia, por exemplo, blockchain, você poderia validar certidões com essa tecnologia, mas você tem que ir lá no cartório, pedir para o cartório bater um carimbo, os cartórios não são interligados, eu estou em São Gabriel do Oeste, eu preciso de uma certidão lá em Lucas do Rio Verde, eles não são interligados, sendo que existe tecnologia. Só que se a tecnologia for implantada, o cartório, supostamente, uma pessoa vai perder, mas só que milhares de pessoas vão ganhar. E aí essa uma pessoa, essa máfia, né, de cartórios, de pessoas, eles fazem o que nós chamamos de lobby. Então eles vão para Brasília, vão aprovar uma lei, mas tem que tirar esse texto aqui, esse artigo, porque vai prejudicar A. Vamos tirar aquele outro artigo, porque vai prejudicar B. Então, hoje nós somos um país do lobby, um país das pessoas que vivem de renda, porque a taxa de juros ela é muito alta, um país muito burocrático para você fazer qualquer tipo de coisa, e um país corrupto. Um país corrupto. E a população aceita calada. A população, ela é muito... Eu vejo que o brasileiro é um povo muito pacífico, só que isso tem custado muito alto. Tem custado o nosso sangue, tem custado o futuro dos nossos filhos, tem custado o futuro dos nossos... o futuro dos nossos pais. Rombo do INSS, né? A pessoa trabalhou, como é que vai aposentar? Vai aposentar? Nós vamos ter que aposentar com uns 90 anos, porque a aposentadoria hoje é uma pirâmide sem fundo. Então, a pessoa tem que trabalhar cada vez mais para sustentar quem está na pirâmide, fora a corrupção. Então, assim, o Brasil, ele precisa ser um país que tenha uma carga tributária menor, menos Estado, quase zero. O Estado tem que ser um prestador de serviço. Sim. O Estado, ele deveria ser... A saúde deveria ser um prestador de serviço. Não, o SUS é grátis. Meu ovo. Não. O SUS não é grátis. Vou ver quanto que custa um paciente na rede pública e na rede privada. É igual a questão das escolas, né? Nós moramos um tempo nos Estados Unidos e o que a gente sempre ouviu mas não tem faculdade gratuita nos Estados Unidos. Não tem faculdade aqui, a gente tem. Não tem saúde gratuita. Lá não tem saúde gratuita. Beleza. Só que assim, a pessoa que ela é muito miserável, por exemplo, tem as empresas que destinam recurso para custear ali aquele paciente, que é uma minoria em vista de muitas pessoas que podem pagar. Agora, quanto que custa um paciente no SUS? Quanto que custa por mês para a população manter um SUS? Ou quanto que custa por mês para a população pagar uma escola? Se você tem filhos? Tenho 2. Se você pudesse escolher não pagar imposto que é relacionado à educação pública e pudesse pagar para os seus filhos estar na escola particular, Sim. ou você ter acesso à saúde privada. E isso é mais uma questão do aparelhamento da esquerda, dos comunistas, dos doutrinadores na educação. Entendeu? Então, essa nossa era Paulo Freire foi uma era de doutrina, de doutrinar. É bonito ser de esquerda, é bonito. E aí você olha para a faculdade, você falou das faculdades. Por exemplo, nos Estados Unidos, as faculdades, elas têm os programas de mestrado, de doutorado, de pesquisas baseado naquilo que realmente importa. Você solucionar um problema. Então, você tem um problema hoje, por exemplo, de saneamento básico. Então, as faculdades, elas vão desenvolver mestrados, pesquisas
teses para solucionar aquele problema. Aqui, na maioria das faculdades federais, é fumador de maconha que faz uma tese, por que que o Hitler matou judeu, matou gay e não matou fulano? Por que que o Freud fumava o cachimbo do lado direito? O que isso vai servir para ajudar alguém? Vai servir para nada. E aí a pessoa faz uma tese de mestrado, recebe PIBIC, faz uma tese de doutorado, uma coisa que não vale de nada. Aí vai para a faculdade com camiseta do Che Guevara, que era um vagabundo assassino, fumar maconha, fazer passeata trans, fazer não sei o quê. Por isso que o Brasil não vai para frente, por conta dessa agenda woke, essa agenda esquerdista, essa agenda maligna. Os Estados Unidos, não. Ou países desenvolvidos, países que são conservadores, eles são países que as teses são países que a faculdade ela é para resolver problemas úteis da sociedade. Não para ficar fazendo tese de curso de letras, curso de ciências, não sei do que, sabe? Não que eu sou contra a área de humanas, eu sou da área de humanas, mas nós precisamos focar naquilo que realmente importa. Como que eu vou resolver um problema dentro... Eu preciso pegar esse problema e mandar para a faculdade. Olha, eu tenho esse BO aqui, ó, água. Eu tô no Nordeste, o Nordeste é seco. O que eu faço? Poço. Mas como que eu vou desenvolver um equipamento que fura poço com um valor menor? Sei lá. É isso que tem que estar a pessoa se atentando. Não se atentando em transformar a criança. Minha criança trans. Eu vi uma pessoa, uma ONG, minha criança trans, não. Cara, vamos focar naquilo que vai mudar a nossa nação. Assim, essa agenda woke, todas essas questões que hoje atinge o mundo como um todo, né? Começou esse movimento lá nos Estados Unidos. E eu acho interessante, porque assim, aí o Brasil... É um movimento globalista, né? Aí o povo quer copiar as coisas dos Estados Unidos, mas por que não copia, então, as coisas boas, né? Acha que não, vamos conseguir manter, porque os Hollywood lá, vamos replicar essas coisas aqui. Cara, aqui não tem saneamento básico. Sim. Aí o povo, a gente não tá falando sobre saneamento básico, mas estamos falando que a criança pode escolher ser menino ou menina. Sim. Né? Tem criança que não tem, que tá com desnutrição. Tem criança que tem problemas de saúde por conta do saneamento que não tem na região que ela mora. Tem criança que mora debaixo do viaduto. Tem criança que não tem pai, que não tem mãe, crianças órfãos. Então, e aí? Qual que é a solução que a gente vai fazer para isso? Entendeu? Então, foca naquilo que não traz resultado, não traz benefício. Entendeu? Então, é isso que eu acredito em relação à política, né? Respondendo a sua pergunta, é isso que eu acredito que nós precisamos fazer. Por isso que eu escrevo os livros. Eu acredito que o desenvolvimento pessoal, que o ser humano, ele precisa se desenvolver. Ele primeiro, ele não precisa depender do Estado. Uhum. Na nossa época, né? Principalmente na minha época, você é mais jovem que eu. Tanto mais jovem. A gente... ou a gente ia na biblioteca, ou a gente comprava um livro. Você conhece isso? Lenha, Delta. Eu duvido que alguém da geração 2000 pra cá conheça. Enciclopédia Delta, Barça. Uma Barça na vida, né? Então, mas hoje nós temos o celular. Hoje no YouTube, eu posso colocar no YouTube e aprender alguma coisa. Uhum. Em vez de eu ficar jogando Roblox, Minecraft, ficar vendo besteira, ficar vendo, meu sonho é ser youtuber. Vai estudar. Qualquer coisa que eu digitar aqui, eu quero aprender sobre como que faz o enriquecimento de urânio para produção de energia nuclear. Tem alguma coisa relacionada a isso no YouTube. E aí o Lula quer peitar os Estados Unidos. Nós somos nacionalistas. Vai peitar como? Com o exército pintando meio fio? Não. Aí os Estados Unidos vêm com aquele spirit, aquele caça. Ele vai dar uma pincelada vai meter a enxada que ele tava carpindo. Não, e eu acho engraçado. E a Ibera, eu falo assim, é uma sociopatia muito grande de um povo, de uma elite ali que sempre trabalhou para destruir todo tipo de resquício de patriotismo numa população. Sim. Por quê? Bandeira do Brasil para quê? Se eu gosto da bandeira vermelha. Fez de tudo para acabar com todos os símbolos patrióticos do país e agora falar sobre soberania nacional. Sobre ter que defender a soberania nacional.
tá lá. O que tá defendendo a soberania nacional mais fraco, mandando avião pago com o nosso imposto buscar corrupta em outro país e trazer para cá. Sim. E reclamando das coisas. Então, eles vivem, eu falo que eles vivem no mundo de Nárnia, só pode. Entendeu? Como é que eu vou bater de frente com os Estados Unidos? É a mesma coisa quando eu era pequeno, na escola, eu ia brigar com o cara mais forte, ele me dá uma surra. Então eu tinha que ser bom de conversa e ganhar na conversa, sabe? Fazer a parceria, fazer aliança, porque daí eu tinha... O que precisa fazer, ser um diplomata, um chefe de Estado, Aí os caras vêm com um canhão e eu vou com uma faquinha contra os Estados Unidos... Entendeu? E aí eu pergunto, cadê os programas de enriquecimento nuclear que tinha no Brasil? Angra 1, Angra 2, Angra 3. Já era para o Brasil ter uma bomba atômica. A bomba atômica, ela serve não para você usar ela, mas para você ter respeito. Sabe, um país não vai te atacar. O armamento da população serve para você se defender. Porque você está na sua casa, o bandido entra na sua casa... Você não vai... Bandido, espera um pouquinho, vou ligar para a polícia. Não, ele entra. A primeira reação, a primeira defesa é sua. Você tem que ter a sua arma para se defender. Tem que ter o direito da propriedade privada e se defender. A polícia não foi feita para defender você dentro da sua casa. A Constituição americana, ela é bem pequenininha, né? E tem a questão da liberdade ali como soberana e... É bacana essa questão do armamento dentro muito forte do americano, que é assim, a arma não é para você se proteger do bandido, é para você se proteger do Estado. Porque se o Estado tentar contra as pessoas que ele deveria supostamente proteger, a população não está em defesa contra um Estado que se levanta como uma força ditatorial, porque contra a mão do Estado... O que o brasileiro hoje ele pode fazer contra um país? Se você lê os princípios de Karl Marx, se você lê os princípios comunistas socialistas, um dos primeiros pontos é você desarmar a população. Com certeza. Porque todo poder autoritário, ele é militar. Toda ditadura, ela é militar. Então, quando os cabeçudos comunistas falam assim, porque o Fidel Castro livrou Cuba, mentira. Cuba vivia uma ditadura militar de Fulgêncio Batista. E o Fidel Castro chegou com a conversa, não, nós somos contras, nós somos revolucionários, e junto com o Che Guevara, que era das Farc, que era revolucionário, o que eles fizeram? Eles deram um golpe em Cuba, tiraram o Fulgêncio e implantaram a ditadura deles, militar deles. Então, se o Lula pudesse, ele implantava uma ditadura militar. E o ditador, ele não tem amizade com ninguém. Hoje o Alexandre de Moraes tem amizade com o Lula, amanhã o Lula pode estar na cadeia. Então é muito perigoso você flertar com ditadores. O ditador, ele tem que ser deposto. Sabe, o ditador tem que cair. O povo, o poder tem que vir do povo. O Brasil é do povo. A política é do povo. A escola, a saúde é do povo. Não é de um ditador. Sabe? Eu cheguei a ver alguns discursos na época, muito, muito poucos, porque a tecnologia e o sistema não permitia, do Enéas. Então, eu não sou tão jovem assim. Não sou tão jovem assim. Eu me recordo muito bem dele falar sobre a questão do armamento nuclear, Sim. da bomba atômica. Eu achava interessantíssimo aquele homem. Eu tinha uma paixão já pelo Enéas. Mas era muito estranho, porque... Parecia que ele era doido. Parecia que era... Na verdade, os doidos eram nós. Do Marcos, porque via aquela música lá, tom, dom, dom, dom. Mas era para chamar atenção, porque ele tinha 30 segundos, né? 15 segundos para falar. Sim. Então, ele tinha que chamar atenção. É impressionante, porque assim, em volta, quando eu vi as pessoas falando assim que ele era doido. E eu acho, uma das poucas, e eu era criança. Eu era nova e eu achava assim, cara, mas eu acho que o que ele tá falando tem razão. Porque a questão da bomba nuclear,
ela é para você impor respeito. Mas só que muito mais do que isso é o enriquecimento de urânio, energia nuclear. Energia limpa. É, energia limpa, energia que você faz com pouca coisa. O nióbio, que hoje o Brasil vendeu algumas jazigas de nióbio para outros países, porque o nióbio, você usa ele numa liga que ele tem uma resistência maior com um peso menor. Então usa assim em aviões, enfim, várias coisas na indústria. Ele já falava do nióbio naquela época. Era o O louco. Brasil foi vendido. Foi. A esquerda, Fernando Henrique Cardoso é de esquerda, era de esquerda, PSDB é esquerda, sabe? Então, Fernando Henrique, depois o Lula, nós estamos no 2 governos do Lula, 2 da Dilma, 1 do Lula, 5, 6. Nós vamos para 6 governos do PT. A Dilma saiu, o Temer ficou um pouco de tempo ali, mas são 6 governos do PT, mais 2 do PSDB, 8 governos de esquerda. Então, nós estamos aí 8 vezes 4, 32. É isso? Isso, o matemático. 32 anos aí. Nós estamos 32 anos na mão da esquerda. E aí, os vagabundos falam assim, nós vamos pro futuro. Cara, eles não fizeram nada até hoje. Não, sai! A mais, Sai! mais, assim, forte e é o Lula falando que nós vamos tirar a população da pobreza. Mas ele tirou. Para colocar na miséria. Não, tirou ele da pobreza. Lógico, é porque as pessoas não Tirou entendem. o filho dele da pobreza, os filhos. Tirou essa ex-prostituta Janja, que era uma vagabunda que ia atrás dele, da pobreza. Tirou um monte de gente da pobreza. Tirou o judiciário, muitos do judiciário que comem na mão do PT da pobreza. Eu estava vendo esses dias uma reportagem falando que a nossa Suprema Corte, ela gasta... O custo dela é maior do que o da família real da Inglaterra. Eles comem lagosta, eles comem vinho, caviar. Entra no portal da transparência, não acredita no que a gente tá falando aqui. Vai lá no portal da transparência do STF. Mas, para mim, isso é um trem muito, muito espiritual, porque é uma cegueira que não é normal. Você fala, não é possível que essa Não pessoa... é possível, não é... tá desse jeito, né? Não, gente, não é normal. Não faz sentido você pegar ali pessoas extremamente estudadas pelo nosso, né? Pela a pátria educadora aí. Não é normal as pessoas... Paulo Freire, né? E você vê aí mestres, doutores, eles não conseguirem enxergar o óbvio. 30 anos esse governo, e a culpa agora é de 4 anos de um governo Bolsonaro, onde a culpa de tudo de ruim no país. É uma narrativa que tem muito imbecil que acredita, cara. Tem muita gente com potencial que poderia estar fazendo grandes coisas para ele, para a família, para a nação, que acredita nesses imbecis, sabe? Pessoas que construíram essa narrativa para o seu próprio deleite, para poder pegar dinheiro, para poder, sabe, ocupar os espaços. E hoje, eu como direita, né, e representando na minha fala a direita tem que ocupar os espaços e brigar. Não é só num mandato, não é só num cargo, mas por exemplo, num conselho estadual, né, como um conselheiro... Como é que fala? Que tem os conselhos, Vanderlei? Da prefeitura? São vários conselhos. Tutelar, com conselho tutelar. Conselho tutelar. Os conselhos escolares, os conselhos municipais, secretarias, órgãos públicos. Tem que ocupar os espaços. As ONGs. Vai lá no Nordeste, vê se tem ONG no Nordeste. Não tem. Porque a ONG, o cara cria uma ONG para ganhar dinheiro. Agora, na Amazônia, tem ONG. Terra trompando. Né? Mas, uma coisa que fica muito claro é que eu vejo que as pautas da direita sempre foram muito combatidas pela esquerda. Por exemplo, toda vez que uma pessoa de direita se levanta para falar de um assunto, e nós já vamos chegar na polêmica, é assim, é fake news, é mentira, é processo, é tira conta, tá errado, parará. Aí, se alguém fala alguma coisa que foge do meio da direita, a própria esquerda usa esse discurso para se dizer os defensores daquela classe ou daquela situação e ainda reverte
em busca dos objetivos dele. Na onde que eu quero chegar? Resumindo, só pode ser negro de esquerda, não pode ser negro de direita. Só pode ser gay de esquerda. Pode ser gay de esquerda, não pode existir gay de direita. É bem por aí. Aí eu falo assim, porque nós vemos aí a questão há muitos anos, muitas pessoas de direita denunciando abusos contra crianças. Sim. Muitos anos. Tem até umas que não são tão de direita, mas que são ali mais sendo direito, mas né, não faz muito parte da turminha ali. Mas que vem denunciando, que vem falando, que vem apontando quais as atitudes que têm sido tomadas. Eu vi num próprio podcast o Lula falando que a Damares tinha que ser processada. Ela falou da ilha de Marajó. E aí, não, é um absurdo. Isso nunca está acontecendo na ilha. O Cabrini foi lá, fez uma reportagem mostrando, é só você entrar na internet. A esquerda pode falar, pode denunciar, mas se a direita fala, é o que você está querendo dizer. Se a direita fala e denuncia, é errado, é mentira. É errado, eles combatem isso. Por exemplo, então, aí agora nós vimos recentemente, que é o que está ainda no hype, essa questão da denúncia do Felca, que ele fez um vídeo falando sobre adultização, né? Estão usando essa pauta para querer censurar, e eu sou contra, porque essa questão de adultização, de pedofilia, isso vem acontecendo desde sempre. Não é só a internet. Mas, diante de tudo isso, o que você tem a dizer sobre essa questão dessa adultização, dessa repercussão toda, pedofilia? Eu acredito que deve existir, sim, uma investigação de realmente apurar quem são os culpados, quem são os causadores disso daí. Agora, pedofilia, na minha opinião, pedófilo bom é pedófilo no inferno. O pedófilo, ele não tem solução. A solução para o pedófilo é o inferno. A gente tem alguns remédios paliativos que, isso aqui é um remédio, remédio para pedófilo, entendeu? Então, se eu encontro alguém fazendo alguma coisa contra os meus filhos, ele vai para o inferno e eu vou para a cadeia. É simples assim, mas essa é a minha opinião. Agora, as autoridades, elas precisam fazer alguma coisa, porque o Estado, ele é responsável, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por tutelar por essa criança e por esse adolescente. Porque os maiores abusos hoje, eles acontecem em casa. Em casa. Entendeu? Então, as autoridades precisam investigar isso daí. Sabe, precisam entender isso daí, precisam ver o que está acontecendo e colocar as pessoas na cadeia, certo? Agora, se sou eu não ponho na cadeia, eu mando pro inferno, mas o certo é colocar na cadeia. É bem isso mesmo. E porque assim, mas isso também parte dessa pátria educadora, né? Então você não tem uma escola hoje que consiga sei lá, ensinar esse aluno. Você não tem escolas... em algumas regiões tem, por exemplo. A gente é privilegiado, né, de falar da São Gabriel do Oeste, Campo Grande. Existem, sim, boas escolas, mas tem lugar que tem escola que não tem merenda. Pois é. As crianças... Falta professor. Uma boa parte, aí nós vemos a situação. Como que nós vamos trabalhar aí o intelecto dessa criança, o desenvolvimento dessa criança, se muitas delas vão para a escola porque não tem comida? Sim. Né? Então, é todo um problema social que precisa ser tratado. Hoje, por exemplo, aqui na nossa região, a gente ainda tem a questão da agricultura familiar, que existe em alguns municípios, uma previsão legal de você conseguir usar até 30% em privilegiar a agricultura familiar, de ter uma boa merenda com produtos frescos, enfim. Mas e o Nordeste? E algumas regiões do Maranhão. Você vê o Sarney lá gordo, só comendo coisa boa, e o povo padecendo. E o povo ainda vota no Sarney, pelo amor de Deus. ACM Neto, o ACM Neto, lá na Bahia. Aqui em Campo Grande, alguns políticos aí de carreira que já estão há tanto tempo na política. Então, o povo, ele tem uma arma, que é o voto. Só que o povo, parece que o próprio povo vota errado depois que reclama. Mas o povo tem o governante que merece. Infelizmente. O povo tem o governante que merece. E aí a nossa luta é principalmente no campo cultural, né? No campo ideológico, no campo de formação. Por isso que eu dedico a minha vida a escrever. Lógico que hoje poucas pessoas gostam de ler, sabe? Mas tem pessoas que leem. Eu mesmo cresci lendo. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu venho de uma família humilde, né?
E eu até falo isso nesse livro aqui, O Sucesso Está na Mente. Eu li um livro do Lair Ribeiro. Não sei se você já viu falar do Lair Ribeiro. Lair Ribeiro foi o primeiro coach que teve. Hoje, o pessoal, coach não sei o quê, tudo copia o Lair Ribeiro. O Lair Ribeiro foi o primeiro. Foi quem trouxe a programação neurolinguística para o Brasil. Hoje você vê todo mundo falando de programação neurolinguística, mas o cara inventa outros nomes para ficar bonitinho. Meu método XYZ, enfim... tudo vem do Lair Ribeiro. E ele tem um livro que se chama O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Nesse livro, eu li esse livro com 13 para 14 anos. E nesse livro tem uma frase que fala assim: sucesso é quando oportunidade encontra preparação. Então eu tenho que estar preparado para quando aparecer uma oportunidade. Não adianta eu falar assim: o dia que eu tiver uma oportunidade de dirigir um caminhão, eu vou aprender a dirigir. Não, eu tenho que estar preparado. Então foi por isso que eu comecei a estudar. Eu sou formado em administração, sou formado em contabilidade, tenho CRC, sou formado em direito, tenho a OAB, sou formado em gestão de negócios, fiz teologia e li mais de 1000 livros. Tenho 15 livros escritos, não porque eu seja melhor do que alguém, enfim, mas é porque eu aprendi que eu precisava estar preparado. Então, hoje, quando tem uma oportunidade, eu preciso estar preparado. Então, essa é uma mensagem que eu deixo. Você precisa se preparar. Não custa nada, cara. Você lê um livro, hoje tem a internet, você baixa o PDF. Tô com preguiça de ler. Baixa o PDF, sobe no chat GPT e pede um resumo em tópicos. Não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Eu sempre gostei de ler também. Algum tempo da minha vida eu fiquei um pouco afastada dos livros. Mas eu lembro que quando eu era criança, minha família também é uma família humilde. Meu pai e minha mãe sempre trabalhando muito para dar o melhor para a gente. E eu lembro que eu devia estar na primeira série. Eu estava na primeira série. A minha mãe comprou uma coleção de livros de contos de fada para me estimular a ler. E aí eu lia todos os contos de fada por várias vezes ali, gostava de ler, tá? Sempre gostei de ler. Hoje, assim, eu tenho uma estantezinha humilde ali que eu estou começando a colocar alguns livros e eu vou desde o romance até livros de criança. Gosto muito. E o que eu acho fantástico... Eu li muito, eu gostava muito, porque para você variar um pouco. Então, como eu sempre vim dessa área de desenvolvimento, às vezes você tem que ler para dar uma limpada. Né? Eu gosto muito da parte do desenvolvimento, principalmente quando diz respeito à área de comunicação, que eu acho assim... Tem muita pessoa ruim com uma comunicação muito boa e engana um monte de trouxa. Sim. E tem muita gente boa com uma comunicação péssima. Exatamente. Então, a gente precisa desenvolver principalmente essa questão da comunicação nas pessoas. Tem muita gente ruim em bons lugares porque essa pessoa soube se expressar melhor. Sim. E às vezes o bom padece, entendeu? E aí, o mundo não é justo. O mundo não é justo. Mas não é. Não é. Entendeu? É para ser justo. Por isso você tem que ser forte, resiliente, parar de mimimi, parar de ser um coitado. Você tem que ir pra cima, cara. Você tem que sempre estar preparado, você tem que sempre ser o melhor, você tem que sempre estar um passo à frente. Você entendeu? Porque se você, cara, e hoje você pode se preparar, não tem desculpa mais de dinheiro, não tem desculpa mais de tempo, não tem desculpa de nada. Então, aí eu ia falar assim que vai chegando direto livros aqui em casa, né? A Amazon, isso aqui. Aí meu marido, quanto que é esse livro? Eu falei assim, foi tanto. Ele falou assim, nossa, mas um livro desse tão bonito, né? Tô investindo nos livros bonitinhos ali. Um livro tão bonito, assim, com um custo tão baixo, você paga tão barato muitas vezes num livro. E aí, se você for para PDF, muito mais barato, muito mais em conta, né? Então, não é desculpa e eu acredito que precisa ler sim, se inteirar de muitas coisas, ouvir bons podcasts. Sim, né? ouvir o Rota Norte. Como que é o nome do... O seu tem o seu nome. Na mesa, com mesa. Com mesa. Aí, ó. É um podcast que polêmico, que vai abrir sua mente, vai fazer você sair da Matrix, sair desse limbo que você entrou, sabe? E eu acredito assim, agora eu vou puxar um pouquinho aí a responsabilidade pro lado cristão da história. Sim. Por muitos anos, nós ouvimos as pessoas falar assim, religião, cristianismo e política não se misturam. Se não se mistura... Política não é de Deus. Política não é de Deus, só tem corrupto ou não sei o quê. Se as pessoas que estiverem ali dentro
não forem pessoas que temem a Deus, você que teme a Deus vai estar submetido andando debaixo de leis feitas por ímpios. Como que política não é de Deus, se Deus, ele ungia os reis? O profeta ungia. Os juízes. Na época dos juízes, quando o período que não teve os reis, o profeta ungia os juízes, que era quem julgava sobre o povo. Sabe, Samuel ungiu Davi, né? Eu acho que foi Davi, Saul, não sei. Foi Davi. Então, o profeta tinha essa incumbência de Deus de ungir. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo padece. Jesus, quando ele escolheu os 12 discípulos, ele escolheu um cara que era funcionário público, que trabalhava lá nos órgãos públicos, pegou um pescador, pegou um outro, pegou Paulo depois. Paulo era tipo um político na época. Paulo era muito instruído nas letras, ele era de 3 culturas. E Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele não falou assim, dai a César isso que é do capeta. Não, ele sabia de como funcionavam as coisas. Jesus cumpriu tudo, Jesus cumpriu a lei para que viesse a graça. E Jesus, ele não falou, eu vou abominar a política. Não, você precisa ocupar os espaços, você precisa fazer a diferença. Até porque é um mandamento de Deus. Quando ele fala governe sobre todas as coisas, né? Isso. E quando a gente terceiriza essa responsabilidade para alguém aí de... eu sou cristã e eu quero liberdade religiosa. A política pode influenciar na sua liberdade religiosa. Tem agora, eles querem obrigar o médico a fazer o aborto depois das 20 semanas lá, que é uma técnica que usa a injeção de cloreto de potássio, que é uma injeção que eles colocam na barriga, uma injeção grande, uma agulha grande, ela vai até o bebê, aplica o cloreto de potássio, o bebê morre, tem que esperar ele morrer dentro do ventre, e aí eles retiram o bebê. Só que existe um requisito em toda a profissão, principalmente no médico, que o médico, ele pode escolher se ele quer fazer aquilo ou não. Então, vamos supor, se o médico ele tem uma crença religiosa e ele não quer fazer aquele tipo de aborto, eles querem implantar uma lei para que o médico seja obrigado a fazer ou seja criminalizado. Então, eu sou evangélico, eu não quero fazer aborto. Não, você está discriminando. Você é o plantonista, você tem que fazer. Você tem que fazer, você vai preso. Eu sou contra isso. Cada um tem que ser livre, eu sou a favor da liberdade. O cara não quer fazer, não faz. Ele não é obrigado a fazer. Então, é um cristão, por isso é que responsabilidade sua. A gente tem que se envolver, sim. O cristão tem que se envolver na política, sabe? E por aí vai, é tanta coisa, você pega hoje as feministas, mulheres com seus 30, 40 anos, deram para todo mundo, tatuada, o corpo inteiro tatuado, privilegiaram a carreira, não tiveram filhos e agora estão com seus 40 anos, arrependidas, muitas vezes começam a expressar um ódio contra os homens, mas elas querem um príncipe encantado, mas elas são umas princesas. Como é que você quer um príncipe encantado se você não é uma princesa? Eu falo assim, tem essa Aí você quer ir pra igreja pra zerar o KM? Que o pessoal fala assim, o lugar de mulher é onde ela quiser. Olha, eu não quero estar em qualquer lugar, não. Eu não quero ir lá mexer massa. Eu não faço parte desse movimento. Não fui lá rasgar sutiã pedindo direitos iguais. Você não gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Então, uai. Você falou mexer massa... Massa de... Entendi, de construção civil. Mas também se quiser, quem quiser. Por exemplo, igual eu vejo mulher caminhoneira, eu acho bonito, cara. Uma mulher dirigindo um caminhão daquele tamanho, né? O que ela quiser, ela pode, mas ela não é obrigada. Mas ela não é obrigada. Se ela quiser ser submissa ao marido, o problema é dela. Mas hoje, o que as feministas pregam? Você pode ser o que você quiser, menos esposa e dedicada do lar. Você pode ser o que você quiser, menos contra aquilo que eu acredito. É o que elas pregam. É bem isso. Mas então, são coisas que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ter essa conversa, né? Essa conversa que a gente tem aqui. E eu sou posicionado, eu não estou em cima do muro. Então, assim, o que eu acredito que a direita tem que ocupar os espaços, tem que defender os seus ideais, porque a esquerda faz isso muito bem.
A esquerda já faz isso bem, sabe? Já é organizada, né? Você vê aí, ó, o que aconteceu. Nós estamos com presos políticos dentro do país hoje. Eu falo, olha, eu não estive em Brasília no dia 8 porque a gente tinha uma agenda Por no pouco. Paraná. Porque foi por isso aqui. Era por Não, um mas eu não triz. sei se eu iria para o Congresso, não. Eu não fui para a porta de quartel Não. e nem no 8 de janeiro, porque eu sabia que os militares eles não iam comprar briga e sabia que não era esse o caminho que deveria ser feito. Tinha que ter pressionado o Congresso, mas... Porque o Bolsonaro foi burro, essa é a realidade. Ele foi burro a maior parte do mandato dele. eu acho que faltou muita... Ele devia ter Faltou um pouco de discernimento, porque a esquerda é muito esperta. eu acho que ele tinha que ter lido alguns livrozinhos, como Mentor. ali, né? Faltou um pouco de sabedoria da parte dele, sabe? Mas por isso que nós precisamos levantar aí um Congresso forte, um Senado forte. O presidente só em si não resolve. Sim. Nós vimos que o Bolsonaro ficou de mãos atadas durante esse período todo. Com o povo do lado, mas um Congresso... Ele foi pro lado depois, no final, tentando ir pro lado. Mas não é, cara. O ditador não tem amizade com ninguém, cara. O ditador, não adianta você querer passar a mão na cabeça dele. Você tem que tirar ele do caminho. Não tem cartinha, né? Não tem. Não tem cartinha. Aí hoje a gente vê aí o trabalho que está sendo feito para tentar recuperar um pouco de dignidade dentro desse país. Porque o judiciário hoje tá aparelhado, né? E é o pior tipo de ditadura, né? Sim. Porque não tem a quem recorrer. Não tem. Adeus. Você vai ter que impetrar. Hoje, se você for preso pelo Alexandre de Moraes, você tem que impetrar o habeas corpus para Jesus. Porque ele é o promotor, ele é o juiz, ele é a vítima e ele é o próprio advogado. Então ele faz o que ele quer. E em alguns casos até o carcereiro, né? Você lembra daquele? Teve um tempo atrás eles conversando. Até o coveiro, né? Porque aquele rapaz que morreu lá na Papuda. O Clezão. Do 8 de janeiro. Então ele foi o próprio coveiro. Então. Complicado, hein? Então, cristãos, olha lá o que Jesus, o que a Bíblia diz sobre os juízes maus. E pedir de ser... Juiz iníquo. Jesus fala do juiz iníquo. Olha a parábola. Jesus tem 39 parábolas, se não me engano. Uma delas é sobre o juiz iníquo, sabe? Então, não adianta. Tem juiz que ele tá aparelhado. E só, muitas vezes, Deus para poder livrar, né? Por isso que a gente, né, tem que ter a parte espiritual, tem que ter a parte religiosa. Porque se não for Deus... Quem que vai nos proteger? Quem que vai nos tirar dessa? Orar a Deus aí pedindo. Mas e o que você está achando dessas ações que o Trump tem desenvolvido de lá para cá em relação ao Brasil? Eu acredito que o Trump, ele já tinha intenção de fazer algumas coisas, né? Porque ele já assumiu o mandato dele muito doidão. Muito com os dois pés na porta, né? E eu acho que ele tem usado o Bolsonaro como um pretexto para fazer muitas coisas que ele já tinha intenção de fazer, como taxar, obrigar a questão do dólar. Então... O Bolsonaro, lógico, pode ser que o Eduardo tenha alguma influência, sim, mas eu acho que o Bolsonaro o Trump está se aproveitando disso para impor coisas, porque o Trump também, para ele, Bolsonaro, esse dia estava brigado com o Putin, agora já está de conversa. Então ele quer colocar os princípios dele, os ideais dele, os interesses dele. O Bolsonaro é mais um fantoche, mais uma marionete nesse processo, entendeu? Mas, por um outro lado, o motivo do Xandão ter começado a censurar as empresas americanas, por esse motivo, o Trump também está engrossando contra o Alexandre de Moraes. Então, eu acho que por esse fato é interessante para poder moralizar um pouco isso. Falar para ele, o que você está fazendo não é o correto, você está censurando. E também deixar escancarado para o mundo que estamos vivendo, né?
o que o Brasil tá vivendo aí. Hoje a gente tem pessoas aí que estão exiladas, né? Sim. Tem repórter fora do país, não falo nem só do Figueiredo, porque o Figueiredo já morava lá nos Estados Unidos. Não, tem o Alan dos Santos. Tem o Alan dos Santos, tem um outro que tá na Europa, O Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo Eustáquio. Inclusive, a filha dele vive sendo perseguida aqui, né? Eu vi que tem mais um escândalo referente a isso, saiu por esses dias. Mas, olha, complicada, hein, a situação. E ano que vem temos eleição, né? O que esperar? A gente vai ter que analisar, sair dessa velha política e colocar gente nova. E mais próximo da gente, no nosso estado aí, o que nós podemos esperar na questão política? Nós temos uma direita forte. Eu acho que a direita... eu não sei, cara. O nosso estado tá meio bagunçado essa questão de direita, sabe? Não sei o que vai virar. Acho que a direita tem que se organizar. Essa é a realidade, né? Mas tem alguns partidos de direita aí que estão aceitando velhos partidos de esquerda se vendendo, então não sei o que vai acontecer. Eu sou a favor da candidatura sem partido, sabe? Avulsa, sei lá como é que chama. Quem tiver mais voto ganha. Mudar esse sistema, porque eu não dependo de partido, sabe? Porque se depender de partido é complicado, às vezes você tem que dar benção pro diabo. Porque, queira ou não, ainda tem os coronéis, os que mandam, o dono dos partidos, o dono do Estado. Os que têm o dinheiro também, né? Dinheiro manda muito. É isso. Priscila, muito bom estar aqui contigo. Eu acho que você... Como que está o seu tempo aí? Porque já estamos atrasados. Precisamos ir. Então, vai ficar aí o convite para você voltar. Vamos voltar. Ó, se você gostou do podcast, compartilha, faz corte, compartilha nossos cortes aí. Porque eu falo a verdade. Não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada pra fila da puta nenhum. Então... Desculpa o francês. E não esqueça, remédio para pedófilo, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Eu que agradeço me receber no seu podcast aqui tão bacana, profético aqui. Vamos fazer um ato profético aqui, ó. Olha, gente, olha o que eu ganhei, ó. Que isso. A bandeira, colocar aqui a sabedoria, colocar a água do Espírito Santo, colocar os remédios para pedófilo. Tudo isso para mudar o país, é um ato profético. Amém! Pessoal, muito obrigada aí por todos vocês que estiveram com a gente. Peço que sigam as nossas redes sociais, vai estar por aqui os nossos links, o nosso Instagram, Facebook. O meu, né? Doutor Mesa. Não deixa a pessoa terminar? Facebook, Instagram, TikTok. Os do Mesa também vai. O seu tá Doutor Mesa, por extenso. Nós vamos colocar aqui também o Instagram dele. Ele também tem todas as redes sociais aí, ó, TikTok, Instagram, YouTube. Sigam as nossas redes e fortaleçam aí o nosso conteúdo para que chegue em muitas pessoas, que a gente possa impactar e aí ver se a gente consegue mudar, melhorar a situação do nosso estado, começando aí nos nossos municípios, que é onde a vida acontece realmente. E escalando aí para termos aí, quem sabe, um Brasil transformado. Quem sabe a direita de volta ao poder também. Quem sabe, fortalecida e depois aí sem cartinha depois. Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus e até mais.